Bom dia a todos. Sejam bem-vindos de volta depois de um período de férias. Eu sei que as férias foram das crianças, né? A gente continua trabalhando, mas é sempre bom umas férias. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse retorno hoje e que a gente consiga, através da nossa postura mental, manter essa sintonia com Ele, com o Cristo, com a espiritualidade superior. E é assim que a gente vai continuar, que a gente vai conseguir manter a nossa paz, a nossa felicidade, para a gente continuar as nossas vidas, o nosso aprendizado. Então sejam todos bem-vindos de volta. Parabéns pela atitude, por vocês estarem aqui de novo, né? E vamos trabalhar. O Eric fez a prece, foi a prece, né? Então, assim seja, que a gente esteja todos conectados aí com o trabalho. E para a gente iniciar, a gente vai convidar a Lilian, que vai conversar com vocês 10 minutinhos, tá bom? Depois a gente volta aqui. Lilian, a palavra é tua. Bom dia a todos, um lindo domingo para todos nós. Na verdade, o que a gente vai conversar aqui é uma inspiração de um livro chamado Técnica de Viver, psicografado por Valdo Vieira. Na época ainda trabalhava como médium e junto de Chico Xavier, depois ele tomou outro caminho, mas tem uma mensagem ali muito interessante, eu me inspirei nela e é o que eu trouxe para a gente pensar junto. O nome é Tire Férias de Você. Bem sugestivo, né? A gente voltando das férias, para quem pôde tirar férias, mas é Tire Férias de Você. Então vamos pensar um pouquinho. Quando a gente está andando pela rua, a gente começa a observar as casas, né? Olha uma casa, olha outra, alguma coisa chama atenção, mas a gente nunca sabe o que está acontecendo lá dentro. Casa fechada, você caminhando pela rua, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você imagina, você faz inferências, né? Mas não sabe o que está acontecendo. Pode ter gente nascendo, gente morrendo, gente rezando, gente chorando, gente rindo, comemorando, enfim, o que acontece dentro dessa casa, a gente não tem muito acesso. Da mesma maneira, a gente lida com as pessoas, a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem um impacto da primeira, né, da fachada, e não sabe o que se passa com essa pessoa. Se ela está alegre, se ela está triste, né, que tipo de pensamento tem, o que se passa dentro dela. Na verdade, a gente não precisa saber intimamente, né, o que vai no íntimo da pessoa para fazer uma coisa que é a sugestão dessa mensagem, tá? Que é a fraternidade. A fraternidade. Nós temos, o autor ensina, uma tendência instintiva a sempre nos colocar em primeiro lugar, sempre, em tudo. Isso é instintivo, olha só, isso é primitivo, veio lá dos nossos, né, antepassados, a gente foi convivendo com isso. Quando era extremamente necessária a sobrevivência, a luta pela sobrevivência, a gente se colocar, a gente se preservar, pensar primeiro na gente, tá? As coisas mudaram um pouquinho lá da pré-história para hoje, né? Mas ainda a gente traz isso de pensar sempre em primeiro lugar, né? Então, o que era antes uma autopreservação, hoje acaba sendo um empecilho para o nosso desenvolvimento. Isso tem um nome, né? Que é o egoísmo. No Livro dos Espíritos, por sinal, Kardec pergunta, eu não me lembro a questão, eu não sou muito boa de enumerar, de trazer a questão, mas a ideia eu trago. Qual é o pior dos vícios? E os Espíritos respondem, o egoísmo, né? Então a gente precisa tirar férias da gente mesmo, no seguinte sentido: tentar parar, frear isso de olhar sempre para si em primeiro lugar e olhar em volta, olhar para as pessoas,
né? Com o objetivo de ajudar, né? Se colocar à disposição, oferecer, perguntar, observar. Aquilo ali vai cair, eu vou lá pegar para não cair, porque vai trazer um problema para alguém se cair, né? Alguém está precisando passar, eu vou recuar, deixa a pessoa passar, né? É se colocar sempre nessa postura, porque a gente fica às vezes esperando alguém pedir ajuda, esperando que alguém dê um sinalzinho que precisa ser ajudado, e nem sempre isso fica claro nas relações. Exatamente porque eu falei atrás, a gente nunca sabe o que se passa com as pessoas. Então a gente precisa ter essa postura que tem um nome, chama fraternidade ativa. Fraternidade ativa é mais do que um sentimento e uma ideia. Tem o sentimento, tem a ideia, ótimo, mas é mais do que isso. É um convite para a ação. É um convite para ações práticas, concretas. Fazer. Fraternidade ativa. A Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, que tem aqueles livros maravilhosos, né? Ela chama a fraternidade de o sol das almas. O sol das almas, isso é mais do que uma imagem. Só de pensar em sol das almas, a gente já sente um quentinho, né? Então, praticar a fraternidade é isso, é sentir esse quentinho no coração. O sol das almas e o roteiro para a vida. Roteiro para a vida, uma coisa que é para ser seguida, roteiro para ser seguido. Olha a ênfase que ela dá. E que também ela ensina que a gente começa a fraternidade no lugar em que a gente está. Não preciso esperar amanhã meu trabalho, vou trabalhar lá e vou ser fraterno. Não, botou o pé na calçada, já é a oportunidade. E aí, eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês, é uma história real. Minha mãe é uma senhora de 84 anos. Meu pai faleceu há 4 anos, ela está viúva e fez a opção de morar sozinha. Ela não quis morar com nenhuma das 2 filhas e por conta disso ela se sente sozinha. Mas ela, na alimentação dela dos 84 anos, ela anda para lá e para cá, supermercado, farmácia, anda muito. Numa dessas andanças, ela parou em frente a uma casa, tinha uma placa lá, não sei se é de aluga-se ou vende-se. Ficou olhando, não demorou muito, saiu a vizinha dessa casa, veio conversar com ela. Praticamente fez a venda da casa. Mas aí elas conversando, o assunto virou essa solidão, como ela se sente sozinha. E aí, essa pessoa entrou correndo, veio com um papelzinho, entregou na mão dela, falou, esse aqui é meu celular. Quando eu só estiver sozinha, liga para mim. Liga para mim, eu converso com a senhora, eu vou até a sua casa. Se a senhora está precisando na farmácia, eu vou junto com a senhora, eu vou para a senhora. Né? Quer ir no supermercado, eu ajudo. Né? Mas não fica sozinha, não. Liga para mim, eu vou lá. Porque eu faço isso para as pessoas. Está vendo aquela casa ali? Aquela senhora, a filha dela trabalha o dia todo, ela fica fazendo crochê, eu vou lá conversar com ela conversa comigo fazendo crochê. Faço isso. Minha mãe falou, nossa, mas que coisa maravilhosa, que bonito isso da sua parte. Né? Ela falou, mas não era sempre assim, não. Eu era uma pessoa que vivia trancada dentro de casa, com dores, sofrendo. Aí o pastor da minha igreja falou, desafio essa igreja a fazer isso, a se colocar à disposição e ajudar as pessoas. E a igreja comprou a ideia. E hoje ela conta que todo mundo, quando chega lá no horário do culto, eu não sei qual é a igreja, não entrou no assunto, chega no horário do culto, um troca ideia com o outro sobre como ajudar, e que isso mudou o clima da igreja, e que eles estão muito felizes. E aí eu pensei, que bárbaro, que ideia maravilhosa essa. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A fraternidade, ela tem muitas faces, né? É uma simpatia, é um sorriso, uma palavra, uma ajuda, enfim, ela tem muitas faces. É um talento que às vezes a gente tem e que a gente precisa se perguntar se a gente está colocando à disposição de alguém esse talento, né? À disposição mesmo, né? As outras faces da fraternidade. O altruísmo em silêncio. Em silêncio. Sem avisar, sem ninguém ver, não precisa alardear. É um exercício de humildade.
E é muito interessante. E a paciência também é outra face da fraternidade. Porque não é fácil, a gente vai ouvir muitos nãos. Né? Tem muita gente desconfiada. Você quer ajuda? Não. Tudo bem, é a pessoa. Né? A Joana de Ângeles também fala assim: começa hoje o teu programa fraternal, tendo paciência contigo próprio. Contigo próprio, porque ela está sinalizando que não é um exercício fácil. É preciso ter paciência e persistência, porque isso é um hábito, e o hábito a gente cria com rotina, fazer, vira hábito. Né? A Joana de Ângeles ensina uma coisa muito interessante, que é o altruísmo disfarçado. O que é esse altruísmo disfarçado? É uma ideia bem complexa, mas eu peguei uma fatiazinha para simplificar aqui, para a gente não ficar estendendo, né? Não temos tempo. Mas é assim, quando a pessoa se sente obrigada a fazer algo por alguém, porque ela se sente devedor, ela se sente menor, ela se sente em dívida. E aí ela se sente na obrigação de fazer. Bom, ela faz umas ideias, desenvolve de uma maneira interessante isso, porque ela fala sobre a baixa autoestima, né, com relação a isso. Mas o que é importante pensar? Que não é esse o sentimento que precisa nos mover em direção a praticar a fraternidade, mas o sentimento de alegria. Tudo bem, nós somos devedores mesmo, nós somos pequenininhos, perto de muita coisa, né? Nós somos devedores, isso é um fato, mas isso não deve ser o que move, não devo fazer por obrigação. Desde que eu comecei no estudo da doutrina espírita, eu ouço pessoas perguntando: mas então quer dizer que eu não posso, sabendo que eu preciso pagar a minha dívida, sabendo que eu tenho aí algo que eu fiz e que eu preciso pagar, enfim, eu não posso fazer isso pensando que eu vou, né, ganhar alguma coisa em troca? E eu sempre escutei: olha, faça, porque é melhor começar a fazer do que deixar de fazer. Né? E aí a Joana de Ângeles ensina esse salto. Tudo bem, entenda que é importante fazer, mesmo que seja por interesse próprio, mas num segundo momento o desinteresse vai surgir, e é importante a gente pensar o quanto a gente está nesse desinteresse, fazer de uma maneira desinteressadamente, fazer porque ama, porque é gostoso sentir esse calorzinho, esse sol na alma. Então, ela dá esse pequeno salto, por isso a paciência consigo, né? Vai fazendo, vai vendo o que vai sentindo, vai fazendo mais. O espírita tem urgência, pela própria maneira de ver o mundo, em desenvolver esse hábito que eu falei, né? É necessário. E se você considera que se eu já faço, estou contente com o que eu posso fazer, eu já estou fazendo a minha parte, eu convido a dar mais um salto, porque não tem nada que chumba, não tem nada que prende mais a gente na materialidade do que achar que já está fazendo a parte. Estou fazendo o meu papel, está pronto. A gente sabe qual é a nossa parte, até onde vai a nossa parte? Vai até aqui, 2 centímetros para lá é do outro. A gente não sabe. Claro que nós devemos fazer o que é possível, né, para cada um, mas a gente sempre pode dar um passinho além e sempre é possível, tá? Dar esse passinho além. Bom, a ideia é essa, é convidar a pensar, convidar além de pensar a fazer, convidar a examinar os seus sentimentos com relação a essa questão da fraternidade ativa, como sugerem os mentores, ok? Era isso, tá? Aceitem o convite do pastor, o desafio do pastor. Acho que ele foi muito feliz nisso. Aceitem o desafio do pastor. Obrigada. Obrigado, Lilian. Excelente. Agora a Suzana vai passar uns recadinhos e depois a gente volta.
Bom dia a todos, bom dia. Nós estamos tão felizes do retorno, vocês não têm ideia. Esses dias a gente teve o plantão de passe e aqui ficava tão triste, tão vazio, sem as crianças, sem esse movimento. E nós estamos realmente muito felizes, né? E com com novidades, né? Nós hoje iniciamos a turminha de bebês às 9 horas, porque a gente não tinha espaço, não tinha sala. Então, hoje iniciamos uma nova turminha de bebês, mais bebês chegando em casa, mais famílias, né? Então, é uma turminha das 9 às 9h40. E nós estamos muito felizes, né, de ter também a possibilidade de mais evangelizadoras entrarem na nossa casa, né? Então, tudo isso para somar esse trabalho que já tem sido feito, né? E também outra novidade é que nós vamos começar a gravar as palestras, né? Por conta de que os evangelizadores não conseguem estar aqui, né, no momento, e às vezes os pais saem daqui do estudo e falam assim: nossa, a palestra foi muito boa demais, nossa, foi muito bom, nossa, o Adriano fez uma pergunta, nossa, meu Deus, e aí eles não tinham acesso a isso. Então, com a ajuda do nosso amigo Thales, a gente vai gravar essas palestras para eles e também disponibilizado para vocês, tá bom? Então, na semana a gente já vai colocar e já tá a gravação sendo feita. Como sempre, a gente pede assiduidade, a gente pede compromisso, né? A gente tem fila de espera, nós estamos ainda, nós começamos a salinha dos bebês das 9 horas, mas ainda nós temos 9 crianças na fila de espera das outras turmas. Então, assim, a gente fica com o coração muito apertado porque a gente quer acolher, né? Nós conversamos com as evangelizadoras esse mês, né? E falamos assim: ai, acolhe, mas não dá, né? Porque a gente preza pela qualidade, não pela quantidade. Não adianta eu colocar acima da capacidade, né? Porque o trabalho não vai ser bem feito, né? E a gente quer que o trabalho seja bem feito, que a criança saia daqui feliz, acolhida, né? Então, a gente sempre pede para assiduidade, compromisso. Se forem faltar, por favor, para avisar as evangelizadoras, principalmente das turmas menores, que fazem material, tá bom? E contamos com a colaboração de todos. E o importante também, às 10 horas, como a gente sempre reforça, da criança já estar na sala. Eu sei que é difícil estacionar, né? Aqui é muito complicado, mas se organizem para sair de casa mais cedo, para estacionar com tranquilidade, porque a criança, às 10 horas na sala, ela vai se sintonizar com a equipe. E isso é muito importante, tá bom? Conto com vocês. E a outra novidade, que já foi postado no grupo dos pais da turma do Jardim 2, Florescer 1 e Florescer para a Mocidade, é que hoje na quadra nós estamos tendo aula experimental de tênis de mesa e xadrez. Por que pensamos nesse esporte? Porque estamos pensando no esporte. Para o jovem, né, para as crianças acima de 10 anos, isso vai ser para as crianças acima de 10 anos por enquanto, para ver como que vai acontecer, para ele vir aqui e confraternizar, para ele ter um esporte, para ele, nossa, eu vou lá na casa, eu vou lá jogar um jogo, vou ver meus amigos, para ter isso, para eles terem esse fortalecimento de amizades, né? Para dar um exemplo, hoje aqui na evangelização de bebês, começou a minha amiga, que a gente se conheceu na Mocidade, e ela trouxe o bebezinho dela. Então, nós somos amigas há 20 anos, né? E continuamos amigos. Então, que a gente proporcione isso para os nossos filhos, que eles possam ter amigos dentro do centro, né? E a gente proporciona também. Então, eles tendo aqui essa possibilidade de conversar além da evangelização, eles podem combinar churrasco, podem combinar, né, de ir num condomínio para ficarem juntos, né, para saírem, né, porque a gente sabe que aqui a gente está no mesmo ideal. E hoje tem muita coisa sendo proporcionada para eles, né? Então, que a gente possa dar essa possibilidade de fortalecer os laços. Então, como que vai acontecer?
Hoje eles estão lá na aula experimental de xadrez e tênis de mesa. O tênis de mesa, quem é coordenadora desse projeto de tênis de mesa é a Lívia, que ela é ex-atleta da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa. Então, ela tem uma equipe, né, que dá tênis de mesa. Então, são profissionais. Então, vai ser de terça-feira, das 7h15, das 19h15 às 20h15. Por que esse horário? Porque também algumas famílias têm a dificuldade de vir no centro à noite para estudar. Então, ao mesmo tempo que vai estar o tênis de mesa lá, nós vamos ter um grupo de estudo das obras básicas, tá? Nesse horário. Porque o pessoal, às vezes, não consegue vir à noite porque termina 9 horas a palestra, é muito tarde. Depois, para chegar em casa, fica muito tarde. Então, assim, é uma outra possibilidade de estudo, além das crianças estarem aqui jogando, confraternizando, tá? Como o tênis de mesa, essa professora, né, essa equipe é paga, né, então ela cobra a hora-aula, então a gente vai ratear o valor da hora-aula dela pelo número de inscritos. Então, é R$400 por mês, que é R$100 hora-aula. Então, se tiver 20 crianças, se tiver 40 crianças, paga R$10. Se tiver 20 crianças, paga R$20. Os pais podem também jogar o tênis de mesa, né? Então, quer ficar ali com o filho jogando, né? Para estreitar os laços, também pode, tá bom? Também tem essa possibilidade. Mas também, quiser deixar o filho brincando, confraternizando também, jogando, né, na verdade, porque ela é profissional, tem essa possibilidade. Então, nós vamos colocar nesses grupos da turminha acima de 10 anos, que é do Jardim 2, Florescer 1 e Florescer para a Mocidade, o link para inscrição, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês nos procurem. Cada um tem que ter a sua raquete também, tá? Então, aí depois a gente vai dar mais detalhes no grupo, né? Porque tem turminha dos pequenos aqui. E aí, no ano que vem, a gente está vendo já, né? Da possibilidade de inscrever aqui o Jesus de Nazaré para o projeto de esportes pela Secretaria do Esporte. Então, a Lívia tem esse projeto. Ela está levantando toda a documentação. Por quê? Porque aí, o que a Secretaria do Esporte fala? Que o esporte é inclusivo, o esporte é social, né? Então, junto à documentação, a Secretaria da Educação aprova, né? Espero que aprove. E aí, a partir do ano que vem, vai ter essa modalidade de forma gratuita. Então, a Secretaria do Esporte, ela fornece raquete, ela fornece bolinha, paga os professores, né? Para que esses jovens que estão aqui, essas crianças, esses jovens, tenham a possibilidade de estar aqui no Centro Espírita, confraternizando, fortalecendo vínculos, né? E, primeiramente, a gente vai fazer com essa turminha de 10 anos, tá? E aí depois a gente vai abrindo para mais idades. Então, vamos fazer a experiência, como que vai ser. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos à disposição, eu, Adriano, a Regina, tá bom? E que nosso semestre seja de muita luz, que Jesus, a espiritualidade amiga, esteja conosco nesse semestre, e que nós possamos receber tudo aquilo que precisamos. Muito obrigada, viu? Bom domingo a todos. Obrigado, Suzana. Se tiver dúvida depois, então, se for coisa ruim, pode chamar ela. Se for coisa boa, pode falar comigo. Então, vamos continuar os nossos estudos. Tudo bem, né? Você vai pôr no grupo, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo. Hoje está programado para a gente falar um pouquinho sobre educação moral. E não é só educação moral das crianças, é também a nossa. Falar de educação moral, eu lembro na escola, a gente tinha aula de educação moral e cívica. Alguém teve essa matéria? Mas não é essa educação moral, não. Essa educação moral que é muito mais importante. O que acontece? Nas escolas da terra,
as escolas que a gente vai aprender, né, escolas acadêmicas, elas possibilitam ao ser humano desenvolver a capacidade de compreender, resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações. Ou seja, trabalham o nosso desenvolvimento intelectual, né? A gente vai angariando conhecimentos e vai usando esse conhecimento para poder, como ele fala ali, resolver problemas, conflitos, né? Com isso a gente ganha dinheiro. Quem consegue fazer isso de uma maneira mais rápida e melhor ganha dinheiro, tem mais oportunidades. Isso é o que acontece quando a gente busca a escola intelectual. E isso hoje nós já temos a certeza de que não dá para não desenvolver a inteligência. Tanto é que a gente paga escolas caras para os nossos filhos, às vezes, gasta dinheiro com combustível, com material, com uniforme. A gente gasta dinheiro, gasta tempo estudando com eles ali em casa, fazendo tarefa, entendendo as lições para poder desenvolver a inteligência. Não é isso que a gente faz? Isso já é uma certeza, já é uma realidade para nós. Todavia, a gente tem percebido que somente essa educação não tem se mostrado suficiente para que o espírito imortal conquiste sua saúde mental e física, sua paz e sua verdadeira felicidade. Estudar só a inteligência, desenvolver só a inteligência, pode fazer com que eu use o meu tempo e os meus instrumentos, as minhas ferramentas, de maneira errada, de maneira equivocada, para fazer o mal, para poder pensar só em mim, né? A Lilian falou aí do egoísmo, né? Desenvolveu a fraternidade. A gente pode, de maneira equivocada, usar a inteligência para o lado errado. Então, essa escola que desenvolve o intelecto não tem sido suficiente. E isso a gente consegue comprovar. É só a gente olhar para o lado, em casa, na sociedade, em todos os lugares. Olha só, eu já trouxe isso aqui em uma palestra que a gente falou sobre as dores na Terra, lembra? Ela está atingindo níveis impressionantes. A dor, as aflições, né? Sofrimento de uma maneira geral. A gente vem percebendo isso muito evidente. Olha só, a gente nunca tomou tanto remédio na vida. Se comparar, né, no passado, é lógico que a população aumenta, a quantidade, né, proporcionalmente aumenta, vai aumentar mesmo. Mas a gente vem fazendo o uso muito grande. Um exemplo, para aliviar as dores do corpo. A gente tem doenças de todos os tipos que limitam, né, a nossa vida, as nossas tarefas, os nossos afazeres. E essas doenças a gente não sabe as causas. A gente, estudando um pouco na medicina tradicional, traz um pouco a questão da hereditariedade, né? Seu pai, sua mãe teve isso, seus antepassados, então toma cuidado que você pode ter isso também. Mas por quê? Né? Por que eu nasci numa família assim e o outro não? Né? Então, a gente tem tido muitas doenças e o aumento, né, dos cânceres. Até a gente teve na mídia recentemente aí a Preta Gil, né, e fala-se muito do câncer de intestino agora, sintomas, enfim, nunca tivemos tantas doenças. A gente toma remédio para conseguir dormir. Tem gente que não consegue dormir, deitar, pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Né? Passa a noite assim, insônias, pensando nos problemas, né? O que vai fazer com os problemas, lidar com os desafios profissionais. Eu sou da área bancária, difícil ter um na agência ali que não toma um Rivotril para conseguir lidar, né, com a área educação, cumprimento de metas, né?
As metas são sempre maiores do que a gente consegue. Lidar com os alunos de hoje nas escolas, os psicólogos também, né? Imagina, olha só, a gente não consegue mais dormir nem trabalhar sem tomar remédio, no geral, de tantas dores que a gente sofre. Combater a tristeza, a ansiedade. A gente está vivendo, de repente sente uma tristeza, não sabe de onde vem, não consegue explicar. E essa tristeza vai seguindo, a gente deixa para lá. De repente ela pode virar uma, logo embaixo aqui, né, ó, depressão. E a medicina às vezes não consegue explicar. Tem coisas que não é possível explicar. Né, Rodrigo? Tem mais médico aqui, né? A Viviane também, lá, o Ricardo. Tem coisas que a medicina não consegue explicar. É difícil, mas a gente toma remédio para tudo isso. Ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade, é uma preocupação com o futuro, né? Você fica preocupado com o futuro, o que você vai fazer, se você não vai ter dinheiro, se você vai estar empregado ou não. E a depressão já é o contrário, né? A depressão é por algum motivo. A gente está preocupado com o passado, coisas que aconteceram. E ficam ali, né, remoendo e trazem essas tristezas que pode estar, a gente pode ter muito dinheiro, a gente pode estar com a família toda dentro de casa, não falta nada, mas aquela tristeza está ali, tirando a nossa felicidade. E aí, ó, crescem as taxas de suicídios entre crianças, que a gente já sabe que na nossa sociedade aqui na cidade de Marília, é um dos maiores índices, né, de suicídio infantil, e até em idosos, né, que eu coloquei na última vez que a gente conversou. Chega numa certa idade, já está com a vida construída, de repente perde o sentido da vida. Perde o sentido da vida. Por que perde o sentido da vida, né? Se já teve toda uma trajetória, filhos, enfim, a escola acadêmica, ela não tem sido suficiente. Isso é uma realidade. E a gente precisa começar a se preocupar com outras coisas. Então, ó, a doutrina espírita esclarece para a gente que só a educação que faz pessoas de bem, só ela, que constitui a chave do progresso moral, permitirá ao ser humano mudar essa situação. Parabéns a todos vocês que estão aqui hoje, porque vocês já entenderam um pouco isso. Vocês já entenderam, a gente está falando de educação moral, não é educação moral e cívica, é educação moral do espírito imortal. Só ela possibilita ao ser humano trabalhar para se conhecer intimamente, a Lilian falou um pouco disso, se conhecer, desenvolver suas virtudes, porque todos nós teremos que desenvolver as nossas virtudes, eliminar as nossas imperfeições, que essas imperfeições são causas de muito sofrimento, causas atuais e anteriores, né? As atuais a gente consegue analisar e perceber o que eu estou fazendo de errado nessa vida que está me trazendo sofrimento, está me trazendo dor. Eu consigo, porque eu estou lembrando, né? Eu vivi, estou lembrando. Mas e as existências anteriores? Eu não lembro agora, objetivamente. Mas eu tenho, se eu analisar dentro de mim, ó, intimamente, conhecer as minhas tendências, eu sei aonde eu devo trabalhar, onde eu preciso trabalhar. E fazer bom uso da inteligência. Fazer o bom uso da inteligência. Então, só a educação moral, e a educação moral verdadeira, que eu vou até trazer depois aqui, que tem como base as verdades espirituais básicas. Verdades espirituais básicas do universo. Elas estão acima das instituições, acima das religiões, elas estão acima de tudo que nós temos aqui na Terra, porque elas são, a gente vai ver na sequência, elas têm uma origem, né, ó,
na questão 780 do Livro dos Espíritos, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Alguém lembra dessa pergunta? Alguém já leu essa pergunta no livro? Alguém já imaginou que tinha essa pergunta? A gente acabou de falar que o intelecto não está sendo suficiente para a gente ter paz, para a gente ser feliz, para a gente ter saúde. Não está sendo. E olha lá, 780 no Livro dos Espíritos, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta: decorre deste. Olha que importante. O progresso moral, ele decorre do intelectual. É uma consequência dele. Por isso que eu preciso estudar. Por isso que eu preciso desenvolver inteligência. Mas nem sempre o segue imediatamente. É o que acontece com a Terra hoje. Nós estamos extremamente inteligentes. Mas o moral ainda não conseguiu chegar no mesmo nível para permitir que a gente tenha paz, saúde e felicidade. Aí, ó, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como que pode? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, eu consigo compreender o que é certo e o que é errado. Desde então pode escolher, olha só. O intelectual faz com que eu aprenda, desenvolva, conheça muita coisa, aí eu sei, eu começo a perceber o que é certo e o que é errado. Aí eu posso escolher. Se eu não desenvolvo o moral, eu posso escolher equivocadamente e vou sofrer as consequências dessa escolha. A gente vai ver na sequência. O desenvolvimento do livre-arbítrio, né, que tem a ver com a nossa liberdade, ó, ela acompanha o desenvolvimento da inteligência e por isso aumenta a responsabilidade dos atos. Então, à medida que eu vou desenvolvendo a inteligência, vou entendendo melhor das coisas do mundo, aumenta o meu livre-arbítrio. E aí, consequentemente, lembra lá quando Jesus falava assim: a quem mais foi dado, mais será cobrado? É isso aqui. Eu desenvolvo a inteligência, eu sei o que é certo e o que é errado. Então eu tenho mais liberdade, posso escolher, só que a responsabilidade também será maior. Ok? Alguma dúvida aqui? Tudo bem? Ó, tem uma outra pergunta, 629. Que definição se pode dar da moral? O que é moral? Moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Olha só, a inteligência faz com que eu conheça o que é o bem e o mal, mas a moral vai fazer eu distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. A gente vai ver na sequência. O homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então já está respondendo uma coisa aqui, que é fazer o bem é cumprir a lei de Deus. Ok? Como se pode distinguir o bem do mal? Exatamente, só vai confirmar. Está tudo no Livro dos Espíritos. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que é contrário. Então quando a gente conversa assim, você está fazendo bem, está fazendo mal. Não necessariamente o mal é aquela coisa, maldade, né? Que você tem ódio, raiva. Não necessariamente só isso. O mal é você não respeitar a lei de Deus em relação a mim ou em relação ao próximo. Eu já estou cometendo mal, mesmo que eu não tenha o sentimento da maldade. Mas já é um mal, isso vai ter consequência. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringi-la. Até aqui está ok? Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem, tá? Ó, questão 624. Então, só para matar, o Cosme começou na sexta-feira com essa pergunta aqui lá para gente, ó. Que o tema da palestra dele era, né, a felicidade. Esqueci exatamente o tema, mas ó, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É
a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha só. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha só. Então a gente estava vendo que a educação acadêmica das escolas não está sendo suficiente para a gente ser feliz, não é? Trazendo dores, porque a gente tem feito escolhas erradas, equivocadas. Aí a gente viu então que a educação moral é que vai trazer essa situação para a gente, quando a gente entender e praticar. Porque a gente vai entender então que existem leis que são divinas, que são naturais, que é a lei de Deus, que a gente aprende no Espiritismo, e que só através dela, a prática dela, é que a gente vai conseguir ser feliz. Só. Não tem outro caminho. Por isso que eu falei que a lei natural, ela está acima das religiões. O Espiritismo, quando ele ensina para a gente essa lei, ele fala assim: fora do Espiritismo há salvação? É uma pergunta. Fora do Espiritismo tem salvação? Fora do Espiritismo eu posso ser feliz? Sim. Porque o Espiritismo é uma ferramenta que ensina que existe essa lei, mas é só através dessa lei que eu vou ser feliz. Não importa qual a religião que eu pratique, que eu creia, mas eu tenho que conhecer essa lei e praticá-la. Ela está acima das religiões. Compreendo, pratico, serei feliz. Então, Kardec define: fora da caridade não há salvação. Tem muita gente que se diz não religioso, não participa de nenhuma religião, não acredita nem em Deus, mas pratica isso aqui muito melhor do que nós, que nos dizemos religiosos. Porque o que importa é a lei de Deus. E vamos falar um pouquinho aqui, educação moral na infância. Educação moral na infância. Olha a importância da gente estar aqui, trazendo os nossos filhos. Porque quando a gente é adulto, a educação moral fica um pouquinho mais difícil. Mudar os hábitos fica mais difícil. Naturalmente fica um pouquinho mais, né? A gente fala sempre assim: eu sou assim e não vou mudar, é difícil. Mas olha só que importante. Na questão 383, lá do Livro dos Espíritos, qual para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para os que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Olha só, vamos desenvolver melhor isso. 379. O espírito, ele é tão desenvolvido quanto de um adulto que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais desenvolvido, pode ser menos, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Nós vamos entender um pouquinho. Ele trabalha então de conformidade com o instrumento de que dispõe. Por isso que a medicina entende que a criança só vai ter responsabilidade pelos seus atos depois de uma certa idade. Porque os seus órgãos ainda não permitem que o espírito imortal que ali vive, consiga ter domínio total de si mesmo. Vamos lá. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. A gente acabou de ver isso. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e imprimir os maus pendores. Ou reprimir, desculpa. Reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. Então, nessa fase, fica mais fácil.
Esse é um comentário de Kardec na questão 385. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, olha só que interessante. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais. O corpo é frágil, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança, porque o corpo ainda é muito frágil. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Imagina se ele já nascesse adulto com todas as suas tendências negativas, né? A gente ia conseguir estabelecer aquele vínculo que a mãe e o pai estabelecem? Seria muito mais difícil. Então isso é sabedoria divina. Essa razão porque ao aproximar-se-lhe da encarnação, lá no mundo espiritual, o espírito entra em um estado de perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, né? Ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Passa por um processo de perturbação, até de miniaturização para poder encarnar, se ligar ao corpo, e as suas faculdades ficam todas numa espécie de sono, né? Como se esquecesse mesmo. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Tudo aquilo que vai prejudicar a evolução do espírito, ele não vai lembrar mais. É como se fosse um ponto novo de partida mesmo. Uma nova etapa, uma nova fase da evolução. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Isso ele traz dentro dele, essa intuição, tanto dele mesmo, como do seu anjo protetor, que está ali sempre com ele, e dos espíritos benfeitores que querem que ele tenha sucesso nessa nova existência. Aí o que acontece? A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, vai retomando. À medida que os órgãos se desenvolvem, os órgãos do corpo vão se desenvolvendo e vão dando para ele, então, essa condição de poder ter o controle daquele organismo físico. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. Por isso que Jesus disse lá, né? Deixar vir a minhas criancinhas, porque o reino de Deus é para aqueles que se assemelham. Olha só que interessante. O espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Ele não lembra de nada mesmo. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável, é a educação moral que a gente está falando. Por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de lhe fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa nossa, dos pais, dos adultos que são os responsáveis. Isso está lá no capítulo 8, Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro o coração. Aí vamos lá, finalizando já, nosso tempo já está quase esgotado. A educação moral, então, resume-se no despertamento do espírito imortal encarnado para a sua verdadeira realidade espiritual, fortalecendo a sua fé. Eu sou um espírito imortal, estou temporariamente nesse corpo, vou ficar aqui o tempo que for necessário, não me lembro de nada que eu fiz de errado, porque isso me atrapalharia, tenho só as intuições daquilo que eu preciso para corrigir em mim mesmo o que eu preciso corrigir, para eu desenvolver as minhas virtudes, para eu colocar em prática que a Lilian colocou ali, a fraternidade
me ajudar e ajudar a todos, porque aí assim, com a ajuda da escola acadêmica, eu vou ter saúde mental, saúde física, porque tem como base a paz e a felicidade que eu levo na alma, um equilíbrio do meu pensar, sentir e agir de acordo com as leis de Deus. Na questão 85 do livro Consolador, Emmanuel responde sobre saúde. Ele fala assim: saúde para a terra seria o perfeito equilíbrio dos órgãos físicos. Isso já se desenvolveu mais. Mas para a espiritualidade, saúde é a perfeita harmonia da alma. E essa harmonia é o quê? Alinhar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço com as leis divinas, com as leis naturais, que elas estão acima das religiões. E falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. O Espiritismo é uma ferramenta poderosa. Ele poderia deixar de existir. Mas se a gente tiver como base a lei natural, seja qual for a ferramenta que eu use, se eu conhecer a lei natural, compreender, me esforçar para colocar em prática, eu terei saúde, terei paz e serei feliz. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês e que nós temos alguns minutinhos ainda. Se alguém quiser falar, quiser conversar, pode falar, Adriana. Aproveitando o gancho da inteligência, como você falou, inteligência intelectual, que eu acredito que todos nós aqui na casa dos 200 já estamos bem aptos, bem inteligentes, temos faculdades e tudo mais, né? Vamos aprimorar então a inteligência moral. Convido todos a frequentar mais nossa biblioteca. Eu tenho visto alguns pais pegar livros das crianças, né? Mas eu não tenho visto pais pegar livros. Eu já tenho mesmo. Pode ficar 30 dias, renovar, se caso não acabar mesmo de ler, né? Nossa biblioteca é rápida. E a gente tem que aprimorar. Eu estou falando não só para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Que agora que eu estou tendo um pouquinho mais de tempo para poder estudar a parte moral. E aprimorar utilizando a biblioteca da criança. Isso, bem lembrado, Adriana. Alguém? Eu falei rápido, né? Foi meio rápido assim, foi meio corrido. Mas o importante é o que vocês estão fazendo. Normalmente a gente fala assim, depois que eu aposentar, eu vou cuidar dessas coisas. Pode ser que a gente nem chegue na aposentadoria, né? Como o Cosme disse na quinta-feira aqui, não existe o Ministério da Previdência Divina, tá? Não existe. A gente não vai aposentar espiritualmente. Pelo contrário, o trabalho vai aumentar cada vez mais. A diferença é que a gente vai trabalhar com saúde mental, com paz e felicidade. É o que o Cristo nos ensinou. O que mais? Bom, a gente tem que esperar o passe coletivo, que é às 11 horas. Faltam 5 minutos, 4 minutos e meio. Agora eu comecei a ler tudo, mesmo na aula do Chico Xavier, eu falo, gente, por que eu li esse livro lá atrás? Porque teria sido uma inteligência moral para aprimorar a intelectual ou direcionar melhor a intelectual. Porque a gente fica no piloto automático e a gente poderia ter aproveitado melhor aprimorando as duas coisas. E não anulando uma e deixando essa outra moral estar com tudo tem o seu tempo, né?
Se não aconteceu, é porque não era para acontecer. Eu não estava pronto ainda, né? O que a gente fala, eu não estava pronto ainda. Mas é interessante quando você falou, tem uma figura que eu não lembro quem que colocou na obra, de que a inteligência e a moral seriam as duas asas para o voo equilibrado do pássaro. Alguém lembra dessa figura? Então, para o espírito voar alto, para que ele seja feliz, para que ele tenha paz, felicidade, as duas asas, a inteligência e a moralidade, precisam estar em equilíbrio, para que ele possa voar, né, com segurança e subir o mais rápido, mais alto que ele puder. Então precisa desenvolver. A gente não pode deixar a inteligência, o desenvolvimento da inteligência, não é isso que a gente está dizendo, mas a gente não pode, a gente está dizendo que não podemos esquecer o outro lado. Que ele fala ali, lembra que eu posso escolher. O problema é que as escolhas que a gente tem feito não são as melhores. Mas com o estudo da moral da lei de Deus, eu vou podendo então pensar melhor nas escolhas que eu vou fazer. Eu estava até com a mensagem que eu ia ler no início, agora eu vou aproveitar, vou ler. Não sei se todos receberam, mas a mensagem diz o seguinte: quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Como é que eu vou saber isso? O que é menos prejudicial ao próximo e a mim mesmo? Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Ou seja, na dúvida, como é que era a orientação do Cristo? Quando você vai agir para com alguém e você tem dúvida se o que você vai fazer é certo ou errado, qual que é a orientação dele? Se coloque no lugar. Se alguém tivesse fazendo aquilo comigo, eu gostaria? Se no mesmo momento eu perceber que eu não gostaria, por que eu vou fazer com o outro? Porque a nossa medida, ele não estava falando ali que a inteligência que eu já adquiri aumenta a minha liberdade e automaticamente aumenta a minha responsabilidade. Se eu não gosto que alguém faça aquilo comigo, por que eu vou fazer? Porque a minha responsabilidade será grande. E aí, só para finalizar, tem uma pergunta que eu não trouxe aqui, mas assim, basta não fazer o mal? Lembra? Alguém lembra dessa pergunta? Basta não fazer o mal? O que é o mal? Contrariar as leis divinas. Então basta não fazer o mal, ou seja, não observar a lei divina? Não. É necessário fazer o bem. Porque escolher não observar a lei já é um mal. E todo mal que vier em decorrência do bem que eu deixei de fazer, também é responsabilidade minha. Olha só a profundidade disso. Não é para assustar, né? A gente às vezes fala, não é para assustar. O Espiritismo, as leis naturais que ele traz, nos esclarecem sobre a verdadeira realidade da vida. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Eu sou um ser imortal, espiritual, estou aqui de passagem, vou ficar aqui o melhor possível, porque a gente quer estar bem onde a gente quiser, onde a gente estiver, mas eu preciso fazer o necessário para que eu volte bem. E essa é a nossa função, principalmente aqui nas casas espíritas. Obrigado pela paciência de vocês, parabéns pelo retorno, por vocês virem, trazerem as crianças e vamos continuar a estudar, porque estudar é a vida toda.
Assim como a inteligência, a gente já está chegando à conclusão de que inteligência a gente precisa ficar fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, livre docência. Quem parou de estudar aqui hoje? Só para quem escolhe parar, porque sabe que quanto mais estudar, mais vai ter conhecimento para poder estar aí ativo no mercado de trabalho, ter melhores salários, mas também conseguir resolver os problemas, né? Lidar com as situações adversas. No moral, mais ainda. Quanto mais eu estudar, mais eu conhecer a lei de Deus, mais eu praticar a lei, mais eu serei feliz. Essa é a regra. Obrigado pela paciência, um excelente domingo para todos nós, semana e até domingo que vem. Muito obrigado.